Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula nossa, né? Mais uma videoaula para a gente dar continuidade nas nossas aulas do nosso segundo bimestre, tá bom? Hoje, dia 7 de maio de 2020, quinta-feira, vamos ter nossa primeira aula será de geografia, tá bom? Peguem o livro de geografia aí. Abra na página 91, certo? Irei fazer a leitura com vocês, do mesmo jeito irei proceder. Vamos fazer nossa leitura, vocês irão pausar o vídeo, irão responder as questões, voltar ao vídeo e fazer a correção, tudo bem? Então vamos lá, página 91, áreas urbana, suburbana, rural e litorânea. Então vamos falar sobre as áreas que nós temos, né? Nós sabemos que nós temos as áreas urbanas, que são as cidades, nós temos as áreas litorâneas, que são onde nós temos as praias, né? Nós temos a suburbana, que são povoados, não são cidades completamente com uma infraestrutura, né? E a área rural, que são as fazendas, né? Então vamos lá. Tudo que é possível percebemos com o olhar, faz parte e compõe a paisagem, que pode ser natural ou modificada. Natural ou modificada, nós já vimos, né? Natural é o que já foi feito, é o natural da natureza, o que está feito. Agora, modificada é quando o homem coloca a mão, né? Então, olha lá, tem as imagens aí, né? Tem uma imagem de uma praia e tem uma imagem aí de como se fosse uma área rural, né? Uma fazenda, alguma coisa assim. As paisagens naturais são aquelas que não tiveram qualquer intervenção humana e, por isso, são formadas apenas por elementos nativos, que a própria natureza as colocou na paisagem, e naturais que são os seres vivos e elementos não vivos que compõem a natureza. Por exemplo, as florestas ainda não exploradas pelos seres humanos, né? Então, embaixo aí também tem uma foto aí de uma floresta, né? De um animal, certo? Então, essas são as paisagens naturais, onde os homens não modificaram, não colocaram a mão. É do jeito que foi feito pela natureza, certo? As paisagens modificadas são aquelas que tiveram qualquer intervenção humana e, por isso, podem ser formadas por elementos construídos, que foram criados pelos seres humanos, ou naturais, que são os seres vivos e elementos não vivos que compõem a natureza. Por exemplo, cidades ou paisagens construídas pelos seres humanos. Então, olha aí, abaixo tem duas imagens. A imagem de uma cidade, né? Na cidade aí tem uma grama, né? Que é um elemento natural, mas foi modificado, né? Porque foi o homem que construiu. E ao lado tem também aí uma área verde, né? Mas que foi modificada, né? Pelo ser humano. Cada paisagem é composta, portanto, por um espaço geográfico que pode ser classificado de acordo com a forma de organização dos elementos naturais ou construídos que nele existem. Isso significa que localidade apresenta formas, cores, sons, odores próprios. Assim, podemos dizer que cada espaço geográfico pode ser classificado como área urbana, suburbana, rural ou litorânea. A área urbana é a região em que há maior quantidade de elementos construídos e não vivos compondo a paisagem, por exemplo, o centro da cidade. Então, essa é a área urbana, certo? A suburbana é a região em que há um equilíbrio entre a quantidade de elementos construídos não vivos e naturais. Em geral, é a região de transição entre as áreas urbana e rural de uma localidade, por exemplo, as cidades dormitórios de grandes centros urbanos. A área rural é a região em que há predominância de elementos construídos e vivos compondo a paisagem, por exemplo, as regiões onde há predominância de atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária. A litorânea é a região próxima ao litoral, em geral com elementos naturais bem característicos, incluindo aspectos geográficos físicos, como solo, vegetação,
e a hidrografia, certo? Então, para cada um aí, tem a sua imagem para vocês conseguirem ver certinho, certo, pessoal? Então, nós temos essas áreas, né? Nós vimos que as áreas urbana, suburbana, litoral e rural. Então, para cada um, nós temos uma característica, certo? Então, vamos lá. Responde aí para mim a página 94, pausa o vídeo, responde, volta, que eu irei fazer a correção, combinado? Vamos lá, então. Para quem já despausou, para quem já fez, respondeu tudo, vamos lá para a correção. Na número 1, tá assim, ó, escreva a definição dos termos apresentados. Letra A paisagem modificada. O que é a paisagem modificada? É aquela onde o homem interferiu, né? É aquela que ocorreu alguma intervenção do homem. É onde o homem mexeu, né? Então, essa é a paisagem modificada. Eu tinha uma paisagem, mas de uma certa forma, alguém mexeu e modificou ela, certo? Letra B, elementos nativos. O que é os elementos nativos? É aquele que a própria natureza os colocou na paisagem, né? Esse é o nativo, é o que a natureza fez lá, certo? Por exemplo, você está num jardim, é uma floresta, e lá nasce uma flor. Ninguém plantou aquela flor, mas a natureza se encarregou de colocar ela ali, certo? E os elementos naturais são aqueles que os seres vivos e elementos não vivos que compõem a natureza, né? Então, assim, tem aqueles elementos que são os seres vivos e os não vivos que compõem ali, que faz parte da natureza, mas eles são naturais. O que vai ser? Ah, tia, mas na natureza o que vai ser um ser não vivo? Por exemplo, uma pedra. A pedra, ela não é um ser vivo, né? Ela é um ser não vivo, mas que nós encontramos na natureza e é um elemento natural, certo? Vamos lá na número 2. Na cidade que você mora, a área suburbana, se houver, cite 2 bairros localizados neste espaço. E se não houver, pesquise alguma cidade vizinha à sua que possua um bairro localizado na área suburbana. Será que nós temos aqui no nosso estado? Eu quero que vocês pesquisem e coloquem aí para mim, tá bom? Essa eu não vou falar, eu quero uma pesquisa de vocês e eu vou olhar cada pesquisa, tá bom? No dia que eu for dar o visto nos livros, tudo bem? E na número 3, vocês irão classificar as paisagens abaixo, em litorânea, urbana e rural. Nessa primeira imagem aí, ó, nós vemos como se fosse um centro de uma cidade, né? Então, essa paisagem aí, nós temos uma área urbana, né? Ao lado, nós temos uma linda praia, né? Uma ilha, uma praia. Então, nós temos uma região litorânea, né? E ao lado nós temos uma fazenda, né? Cheia de árvores, de mato, bem gostoso, né, pessoal? Então, nós temos uma paisagem rural, certo? Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje, pessoal, certo? Nós vimos sobre as áreas urbanas, tá bom? Vamos dar continuidade? Porque como nós vimos a área urbana, nós conseguimos então já introduzir o próximo conteúdo aqui, que está falando sobre o relevo, certo? Então vamos lá na página 95. Quando observamos o mapa, temos a impressão de que todas as terras são planas e de mesma altitude. Porém, você já sabe que as terras não são assim. Essa impressão existe porque o mapa é um desenho que representa a realidade numa superfície plana. A superfície terrestre não é toda igual. Existem lugares mais baixos e outros com maiores altitudes. Essas formas variadas são chamadas de relevo. Então, o relevo é tudo aquilo que eu vejo. Eu vejo umas montanhas, eu vejo uma região mais plana, eu vejo uma região mais rochosa, mais montanhosa. Então, esse é o relevo de cada lugar, certo? O relevo é o resultado da ação dos agentes internos e externos
internos, ou seja, a movimentação das camadas internas da Terra, causadoras de atividades vulcânicas, tectônicas, dobras, fraturas e de abalos sísmicos. Nós já vimos, né, que na Terra nós temos a crosta, né, que é onde nós estamos pisando, mas nós vimos que existe também camadas internas da Terra, né, pessoal? Então, aqui o interno é justamente isso, então tá falando. Então, como nós temos as atividades internas, então nós sabemos que existe, né, algumas outras coisas que vai fazer com que se movimente lá dentro, correto? E nós temos o externo, causados pela erosão, desgaste da superfície terrestre, pela ação das chuvas, ventos, mares, geleiras, rios e dos homens, e pela acumulação de sedimentos, que é areia, argila, entre outros. Então, essa é a camada externa, né? Onde nós podemos ter uma erosão, né? Que a erosão é o quê? Quando se abre uma cratera, certo? Então, vamos lá, página 96. O Brasil tem um relevo pouco acidentado e altitudes pequenas. 93% da sua área total está abaixo de 900 metros. O Pico da Neblina é o único ponto cuja altitude está próxima dos 3.000 metros. A altitude é a distância vertical, medida entre um ponto da superfície da Terra e o nível do mar, considerando o nível zero. Observe a imagem. Então, olha aqui, ó. Na imagem, nós conseguimos ver aqui, ó. Nós temos o pico com 1.000 metros, 800 metros, 600 metros, 300 metros, 100 metros e zero, né? Que é a superfície aqui, correto? Então, nós conseguimos medir, certo? Então, essa é a altitude, que vai ser a distância. Por exemplo, quando eu falo a altitude daquele pico, né, vamos colocar aqui, a altitude do Pico da Neblina é de 3.000 metros. Então, eu sei que é uma distância, né, na vertical, que eu vou medir ele até em cima. Então, a altitude dele, certo? Vamos lá, então. Veja o mapa e leia a legenda. Olha só, esse aí é o mapa do relevo, um mapa físico. É específico do estudo das elevações do solo, ou seja, da topografia de uma região. Então, aí, ó, nós temos aí um mapa falando sobre o relevo. Nós temos na legenda aí, mais a altitude em metros dos picos, né? Tem uma área marrom, que eu tenho mais de 800 metros, uma área mais esverdeada de 201 a 800 metros, eu tenho o verde mais escuro aí que vai de 0 a 99, certo? Então, aí eu tenho assim, ó, o Planalto Brasileiro, Planalto Central, né? Onde são as regiões do Brasil que nós temos, né, a quantidade de relevo, certo? Na página 94 temos lá a topografia. Topografia vem do grego, topos, lugar, região. Grafia, descrever, ou seja, a descrição de um lugar ou de uma região. Então, isso significa a palavra topografia, é quando eu descrevo, é quando eu dou a descrição de um lugar ou de uma região. Então, quando vocês ouvirem falar assim, a topografia de tal lugar, então eu já sei que é a descrição de algum lugar, estão me falando o que tem naquele lugar, certo? É por meio do mapa do relevo ou físico que estudamos os acidentes geográficos de um lugar. Pelo mapa, conseguimos definir situação e a localização deles. Observa lá no mapa. Vocês estão vendo que tem a legenda, tem vários números, certo? Então, aí, ó, eu tenho os planaltos, as depressões e as planícies, certo? Então, olha só, número 1, Planalto da Amazônia Oriental. Então, vocês vão reparar aí. Então, vamos lá ver o que é o Planalto, as depressões e as planícies para a gente poder entender bem esse mapa. As principais formas de relevo são montanhas, planalto, planície e depressão, certo? Vamos entender cada um agora. O planalto podem ser encontrados em diferentes partes do país. Apresenta altitude acima de 300 metros. Os planaltos mais conhecidos são o Planalto Central, o Planalto Centro-Sul Mineiro e os planaltos da região amazônica. Então, olha só, planalto, ele é o quê? Ele vai ser uma região onde eu tenho
montanhas, umas elevações baixas, que são 300 metros, certo? Então, até 300 metros, eu falo que a nossa região do relevo é planalto. Então, ou seja, naquela medida, na altitude dele, eu sei que vai medir até 300 metros. Então, eu sei que, né, o relevo planalto são altitudes baixas, de até 300 metros, certo? Então, nós vimos o que é altitude, nós vimos que nós temos o relevo, que é onde eu consigo ver, é onde eu sei que tem o relevo é o que eu consigo, né, os lugares que eu vejo as altitudes. Então, o relevo planalto é quando a minha altitude não é tão alta. Então, a região montanhosa dele é no máximo a 300 metros, então não é uma região tão alta, então eu sei que são planaltos, certo? A planície é uma superfície geralmente plana, já vem pelo nome, né? Planície plana, com altitude até mais ou menos 100 metros, sendo localizada em áreas de baixas altitudes. As planícies ficam ao longo dos rios ou litoral. Então, quando eu falo assim, eu tenho um relevo de planície nesse lugar, então eu já sei que eu tenho um relevo mais plano. Eu sei que as altitudes ali não chegam a muito alto, certo? E foi ali na página 96 que nós vimos aquele mapa ali com as montanhas que chegam a 1000 metros, 800 metros, 600. Então, no que é ali até uns 100 metros mais ou menos, eu sei que é uma região de planície, uma região plana, certo? E temos também o relevo de depressão. Depressão aparece em altitudes de 100 a 500 metros. Muitas depressões estão situadas em regiões próximas de vales, de rios, como do Rio São Francisco, que atravessa alguns estados da região Nordeste. Então, o relevo da depressão é um que eu não tenho, ele está acima do planalto, certo? Ele está entre ali a planície e acima um pouco do planalto, porque ele tem de 100 a 500 metros. Mas ele, né, ele não é tão alto e nem plano demais, entenderam? E eu tenho a região das montanhas, né, que é uma grande elevação de terra. Porém, no Brasil não há registros de altitude muito elevadas, como as montanhas. Então, olha só, olha nas imagens aí, eu tenho o Parque dos Pirineus em Pirinópolis, o Parque Nacional da Serra da Canastra, Serra do Espírito Santo no Jalapão, Tocantins, montanhas Zugrialatal e Cazaquistão. Então, olha só, a região montanhosa, né, o relevo quando ele é montanhoso, então são grandes, né, grandes elevações de terra. Então, vai pelo nome, né, montanhas, né, montanhoso, a gente já sabe que vem das montanhas. Certo, pessoal? Até aí tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, volta o vídeo, veja a explicação de novo e qualquer coisa mande as dúvidas, tudo bem? Na página 99, vamos continuar. As variantes do relevo, que são as mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico, como as cordilheiras, as serras, chapadas, tabuleiros, restingas, dunas, montes ou morros, ilhas, vales e patamares, estão presentes no território brasileiro. Observe alguma dessas variantes. As serras são um conjunto de elevações em geral, que representam planaltos elevados. Então, quando eu falo assim, eu estou numa região serrana, então eu sei que eu estou numa região que tem muitas serras. O que são as serras? São um conjunto de elevações, né? Ele está falando aqui que são planaltos elevados. Então, o planalto, a região, o relevo do planalto é até uns 300 metros. Então, vai passar ali um pouquinho. Então, é um planalto elevado. Se é um planalto elevado, eu sei que é mais um pouquinho, certo? Monte ou morro é uma elevação de relevo. O monte, geralmente, é uma elevação que fica distante de outras elevações. E o morro é uma elevação menor do que a montanha. É o que a gente já viu, né? Nós temos até alguns aqui, né, na nossa região, aqui em Goiânia mesmo,
nós temos os morros, né, aqui, que as pessoas gostam até de visitar, né? Então é uma região, é um relevo que não é tão alto quanto a montanha, mas é uma elevação alta. Uma região mais baixa entre montes ou morros e montanhas é chamada de vale. Então vamos lá, no vale nós temos as dunas, que são montes ou colunas de areia que se acumulam pela ação dos ventos. Nas dunas, eventualmente, podemos ver um tipo de vegetação com galhos secos pela ação do sol. O Nordeste brasileiro é referência mundial em relação às dunas. Nós sabemos que no Nordeste temos as dunas, né? As pessoas vão para lá, na região litorânea, né? Andam com aquele carrinho, aqueles bugs, e nós já vimos, já apareceu até na televisão, as dunas, né? Que são elevações, mas são elevações de areias da praia, certo? Nós temos as chapadas, que são formas de relevos com grandes dimensões, que apresentam considerável altitude, topo relativamente plano e lados que podem ter diferentes inclinações. Na nossa região aqui também, no nosso estado, nós temos algumas chapadas, né? Nós temos a Chapada dos Veadeiros, né? Que são um exemplo. Então, as chapadas aí são o quê? São formas de relevo com grandes dimensões. Elas parecem, né, tipo como se fossem montanhas, mas não são bem montanhas, né? Fica parecendo uma região mais rochosa, certo? Nós temos a ilha, que é uma extensão de terra cercada por água, doce ou salgada. Então, a ilha, ela é um pouquinho de terra, né? Mas que em volta é tudo água, certo? Parte do relevo da superfície da Terra está submersa nas águas, ou seja, embaixo d'água. A parte do relevo emergente que vemos chama-se continente. Abaixo das águas também existem verdadeiros vales e montanhas, mas não podemos vê-los, né? Porque afinal estão embaixo d'água, né? Então nós temos aqui o que está acima da água, que é onde nós vivemos, chama-se continente, né? Já vimos que existem os continentes. Os seres humanos, para suprir suas necessidades, alteram as formas de relevo, por exemplo, para construir túneis e estradas em áreas de serra, né? Ali na região ali no Rio de Janeiro, nós sabemos que tem muitas serras, né? Existe uma região serrana ali, certo? Então, para conseguir chegar, né? Então, teve uma modificação do homem ali construindo as estradas, né, pessoal? Então, pausa o vídeo aí agora. Vamos tentar fazer aí, vamos fazer a página 100 e a página 101, certo? E aí, nós voltamos para corrigir. Vamos fazer assim, faz a página 100, 101, a 102 e a 103, tá bom? É rapidinho, as questões são bem fáceis, tá bom? Dá o pause e depois que terminar, retorne. Vamos lá? Para quem já retornou, para quem já despausou, vamos lá. No número 1, faça a leitura da imagem a seguir e coloquem os nomes dos tipos de relevo. Então vamos lá, vamos ver? Eu sei que eu tenho os tipos de relevo. Tenho a planície, né? Eu tenho o planalto, eu tenho a serra, eu tenho o morro, eu tenho vários tipos de relevo, né? Então vamos ver aí. Na imagem aí, eu sei que eu tenho embaixo, nesse lugar bem verde aí, onde vocês têm que escrever, aí está mais plano, né? Então, eu sei que aí é uma região, um relevo de planície, né, pessoal? Ao lado da planície, eu tenho um outro lugar aí que eu tenho uma região mais elevada, certo? Então, eu tenho um pequeno morro, né? E atrás, está um pouco mais elevado também, eu tenho uma região serrana, então eu tenho a serra, certo? Número 2, associe as formas de relevo indicadas às fotos correspondentes. Vamos lá? Eu tenho morro, planalto, serra e dunas. Essa primeira imagem aí que eu tenho areias elevadas, eu tenho uma região de dunas, né? Ao lado da
das dunas, eu tenho uma região aí mais, né, eu acho que seria dentre o morro, planalto, serra e dunas, seria morro, né, pessoal? Porque é uma região que tem elevações, mas não é tão grande, não chega a ser uma montanha, né? Então eu tenho uma região de morro. Abaixo do morro eu vou ter uma região aí, um relevo que não tem muita elevação, tem um pouco de elevação. Então eu sei que o planalto é assim, né? O planalto ele tem uma elevação, mas não é tanto, né? Ele tem uma altitude aí de no máximo uns 300 metros. Então aí eu sei que é planalto. Então número 2. E ao lado eu tenho a serra, né? Porque eu tenho uma estrada aí, eu tenho uma região elevada, então eu tenho uma região serrana aí. Então ficou 4, 1, 2, 3, correto? Número 3, preencha a cruzadinha. Vamos lá, na letra A. Elevação menor do que a montanha. O que é uma elevação menor do que a montanha? Qual é esse tipo de relevo? É o morro, né? O morro ele é elevado, mas ele não é tão grande igual a montanha. Letra B. A região mais elevada em relação às terras vizinhas. Quem eu tenho aí? Então, eu tenho uma região elevada, né, em relação às terras vizinhas. Então, assim, eu não tenho uma região tão grande, tão elevada, mas está elevado um pouquinho aí. Então, acabamos de ver lá, né? Quando eu tenho um lugar que não é totalmente plano, mas que tem uma elevação um pouco, e até uns 300 metros, eu sei que eu estou no relevo do planalto, né? Letra C. Qual que é o conjunto de elevações? Então, quando eu tenho um conjunto de elevações, eu tenho uma região de serra, né? Na letra D, a região mais baixa entre montes ou morros e montanhas. Então, eu tenho aí uma região mais baixa entre os montes, os morros e as montanhas. Então, eu tenho uma região de vale, né? Foi isso que nós vimos aqui na página 99. Uma região mais baixa entre montes ou morros e montanhas é chamada de vale, né? Na letra A, porção de terra cercada de água. Quem que é? Quem que eu falei para vocês que tem uma terra e está tudo cercado de água? São as ilhas, né, pessoal? E a letra F, né? Região mais plana e baixa em relação às terras vizinhas. Então, a região dela é plana e baixa. Então, eu tenho a planície, né? Vamos lá, na número 4. Escreva o nome das 3 principais formas de relevo no Brasil nos espaços indicados. Nós vimos lá, né? As 3 principais do Brasil é o planalto, as depressões e as planícies, certo? Vamos lá na página 102. Observe o desenho abaixo e pinte-o de acordo com a legenda. Então, vamos lá. Nos morros, eu vou pintar de amarelo. O planalto, eu vou pintar de marrom. A serra, eu vou pintar de verde. E a planície, eu vou pintar de vermelho, certo? Então, presta atenção. A planície é toda essa região plana, certo? A serra vai ser o conjunto de elevações que está ao canto, certo? O morro vai ser o de amarelo e o planalto é a região mais baixa. Então, vai ficar assim, ó, pessoal. Certo? Planície, planalto, morro, serra. Correto? Muito bem. Vamos lá. Na número 6. Sobre o município onde você mora, marque um X. Marque com um X a resposta correta, né? O seu município ele está localizado em um lugar plano, com elevação, à beira-mar ou à beira de um rio. Aqui em Goiânia, né? Como nós temos alguns morros, algumas coisas, então nós estamos em um lugar com elevação, né? Nós não estamos num lugar totalmente plano, certo? Letra B. Quais formas de paisagem natural o seu município apresenta? Nós temos montanhas aqui? Nós temos monte, morro, serra, ilha, lago, lagoa e rio. Então, vocês irão marcar aí, né? Montanha,
Regiões montanhosas, não estou recordando. Morro nós temos, serra não, ilha não, lago, lagoa, rio nós temos, né? Número 7. Pinte os quadrinhos que indicam as formas ou variantes de relevo que existem na cidade que você mora. Então, vocês irão pintar aí o que indica as formas de relevo que existe aqui em Goiânia, que é a nossa cidade. Nós temos regiões planas, planalto, vale, serra, dunas, morros, ilha e restinga, né? Então, vocês irão pintar aí. Nós temos. Então, pessoal, vamos continuar. Nós estamos na número 7, né? Então, as variantes do relevo que existem na cidade onde nós moramos, aqui em Goiânia, o nosso relevo aqui predominante é o relevo planalto, né? Então, vocês podem pintar aí o planalto, certo? Essa maquete é em dupla, né? A gente teria que fazer aqui na sala, certo? Então, essa foi a nossa aula de geografia, combinado? Então, vamos lá, vamos para a próxima aula. Nossa próxima aula. Só um minutinho. Vamos para a aula de português, tá bom? Peguem aí no livro de português e abram na página. Vamos abrir aí na página 94.